Fala aí, pessoal do dia a dia. Hoje a gente trouxe mais um quase podcast. A gente está ainda, né, no meio da pandemia, então a gente está fazendo essas entrevistas, essa conversa via online. Tá? Hoje eu trouxe a Patrícia Garcia, é uma das que está contribuindo no nosso site, contribuindo muito na parte do conteúdo socioemocional para as crianças, para a família aqui da comunidade brasileira. Então a gente não vai ficar tão preso assim nesse tema Japão, é mais desenvolvimento da criança, e também para quem tem interesse de vir um dia para o Japão, já ficar ciente de alguns problemas, algumas coisas que você pode estar evitando e ajudando sua família e seus filhos também, né, Patrícia? Então, eu queria que você se apresentasse, Patrícia, para o nosso público do dia a dia. Oi, Yudi. Prazer, pessoal. Primeiro, obrigada, Yudi, por esse bate-papo, né? O convite. É sempre muito bom falar contigo. E também oferecer para o dia a dia artigos, assuntos e trazer essa questão do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes aqui no Japão. Né? Como o Yudi falou, eu sou a Patrícia, eu sou educadora socioemocional e fundadora do projeto Chocho, que trabalha essas questões do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes brasileiros que moram aqui no Japão. Sim, e olha, é bem complicado, né, Patrícia? Se fosse fácil, nossa, eu imagino o quão trabalhoso deve ser, e cada vez é um novo desafio, né? Sim, é muito bacana, assim, a gente perceber que tem muito trabalho para ser feito, né? Porque, na verdade, a gente mora no Japão, que é uma cultura milenar e super tradicional, mas nós somos brasileiros, o que a gente também carrega a nossa cultura, a nossa identidade. E as crianças e os jovens aqui enfrentam muitos desafios, assim como as famílias também, né? Que têm tantas preocupações, tantas coisas para fazer e muitas vezes assim se perdem nesse momento de educar os filhos, o que é importante, onde que eu foco, né? Então a gente dentro do desenvolvimento socioemocional, a gente vem para ajudar. E falando um pouquinho, eu já vou aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é o desenvolvimento socioemocional, o que né? é socioemocional? Boa. Esse termo, ele é um pouco recente, assim, a gente tem divulgado dentro do projeto Chocho esse assunto, mas nem todo mundo sabe ainda. O que acontece? Quando a gente coloca uma criança, por exemplo, na escola, a gente se preocupa com questões do conteúdo, né? Dela aprender, por exemplo, matemática, aqui no Japão a língua japonesa, geografia, história, né? Enfim. E só que existe um outro lado que é importante para o desenvolvimento da criança, né? E do adolescente também, que são as questões de viver em grupo. Na verdade, essas questões elas são muito mais importantes porque elas vão perdurar pela vida inteira do indivíduo, né? Conviver em grupo, se conhecer, entender das suas emoções. Então, o desenvolvimento socioemocional, ele foca nessa área e ele pode ser tanto trabalhado dentro da sala de aula quanto fora, né? Então, a gente, do projeto Chocho, a gente trabalha, por exemplo, a parte da comunicação, da criança ou do jovem conseguir expressar o que pensa ou o que sente. Muitas vezes, a gente vê até nos adultos que a dificuldade que existe de conseguir colocar em palavras o que pensa ou as suas ideias, ou até mesmo o que sente, né? A pessoa não consegue dizer. E se isso não for trabalhado e desenvolvido lá, quando a pessoa ainda é criança, cada vez vai ficando mais difícil. E aí vai existindo o distanciamento, ou aquela pessoa que ela não fala sobre si, ela não consegue se expor, né? Então, quando a gente foca nessa parte de comunicação, é justamente para trazer essa facilidade de se expressar. Uma outra área dentro do desenvolvimento socioemocional é a inteligência emocional, que é a gente conseguir identificar o que a gente sente perante as situações que a gente vive e saber lidar com isso. Porque muitas vezes acontece uma situação, um desafio, um problema, e eu sinto, as emoções elas existem, mas e o que eu faço com elas? Né? A criança, hoje em dia, ela precisa disso. E facilita muito para os pais quando a criança consegue trazer. Olha, eu estou me sentindo
triste, eu estou me sentindo furioso, eu estou me sentindo frustrado com isso que aconteceu. Muitas vezes a criança não consegue falar isso para os pais e os pais também não sabem o que fazer. Só, por exemplo, numa situação onde tem um desafio e a criança chora, o pai e a mãe só quer conseguir fazer com que aquela criança pare de chorar e não se sinta triste. Esse é o sentimento do adulto. Mas e aí, o que está gerando aquele sentimento, né? Aquela emoção? Como que pode ser lidado? Porque, na verdade, as emoções a gente não tem como deixar de sentir. E quando a gente fala para uma criança ou para um jovem, não chora, não fica assim, ou não é para tanto, de certa forma, a gente está cortando, podando esse sentimento, a gente está diminuindo, né? Ao invés de dar a voz para essa criança e para esse adolescente dizer, olha, eu estou me sentindo assim de tal situação. E ajudar e orientar esse jovem e essa criança a conseguir lidar e a superar, né? Achar uma forma de solucionar e seguir em frente. Dentro ainda do desenvolvimento socioemocional, a gente tem a parte de, por exemplo, da autoestima, que vem muito com o autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele engloba muitas coisas, porque quando eu entendo das minhas emoções, é autoconhecimento. Quando eu entendo das minhas qualidades e das minhas habilidades, é autoconhecimento. E muita gente acha que a autoestima é gostar de si, né? É se achar bonito, é saber, eu sou lindo, independente do que os outros pensam. Mas a autoestima é muito mais profundo. Não é só sobre beleza, mas é sobre a capacidade que o indivíduo tem. Quem é aquela pessoa? O que ela tem de bom, né? No que ela é bom? E tem muito adulto que não sabe, não consegue ver isso, porque é mais fácil a gente focar no que é negativo do que no que a gente tem de bom e no nosso potencial realmente, né? E estimular isso na criança e no jovem é abrir para as possibilidades. Sabe quando a criança coloca assim, eu não consigo fazer a lição de japonês, por exemplo? Ela não consegue porque ela tá ali com um desafio que é difícil, né? Num primeiro momento, vamos dizer assim, e ela não consegue ver uma solução. Mas quando ela percebe que ela tem a capacidade, ela tem qualidades para superar isso, e o que ela precisa é se esforçar, se dedicar, estudar um pouco mais, perguntar, né? E também, assim, trabalhar o treino. Isso vai gerar para ela satisfação, ela vai ver que ela vai conseguir. E uma das coisas que eu sempre recomendo para os pais é usem os desafios que as crianças tiveram no passado para mostrar. Você lembra que você conseguiu tal situação? Que você conseguiu aprender a andar de bicicleta? Então, se você aprendeu a andar de bicicleta, vamos pensar como que faz aqui? E aí a gente vai superar. Trabalhar a autoestima é muito importante, porque hoje, a sociedade que a gente vive, nós temos adultos com baixa autoestima e sofrendo demais, e não conseguindo correr atrás dos seus sonhos, e deixando de sonhar também, né? Aí a gente também entra numa questão de cultura japonesa e brasileira, que existem as suas diferenças e impacta muito, né, tanto na adaptação aqui no Japão, na vida, no dia a dia, o fato de, por exemplo, a criança ir para a escola japonesa e não se sentir aceita, né, é muito comum usar, eu sou gaijin, essa expressão, né, como algo pejorativo e tal. Então, tem a adaptação à cultura, né, e também a tomada de decisão, que faz parte do desenvolvimento socioemocional, que é o fato de realmente eu conseguir colocar na balança os prós e contras e tomar uma decisão analisando as consequências de uma forma mais assertiva para diminuir os riscos e os problemas. Isso não quer dizer que não vai existir, mas vai ser diminuído porque foi equilibrado, né? Foi assim uma tomada de decisão consciente, que é o que a gente fala. Isso é o que engloba o desenvolvimento socioemocional, né? Fora que, assim, a gente pode falar sobre respeito, empatia, e aí eu vou ficar a tarde toda aqui falando. Não, mas deu para entender. Isso daí, sobre a parte socioemocional, Patrícia, você sabe me dizer que é essa parte de estudo, prática, aplicação, né? Isso daí é recente, é novidade, já vem um tempo já? Já tem um tempo, na verdade, assim, tem países que trabalham muito isso, né? Estados Unidos já é aplicado dentro das escolas, na Europa também, Finlândia trabalha muito essa questão socioemocional. Então, assim, no Brasil a gente já tem escolas e projetos que trabalham bastante com isso. Aqui mesmo no Japão, existe uma disciplina dentro da escola japonesa que
não é focado para isso, mas engloba uma parte. Só que para os brasileiros tem a dificuldade da língua e do entendimento, né? Mas eles trabalham a questão da empatia, do respeito ao próximo, enfim. No Brasil hoje, como teve a mudança da Base Nacional Curricular, foi colocado as competências socioemocionais dentro dessa base. Então, as escolas, elas têm buscado se preparar e aplicar isso, né? De fato, dentro da sala de aula. Só que também, assim, é muita coisa para dar conta, né? Tem o conteúdo, tem esse desenvolvimento socioemocional, o que muitas vezes fica assim, ainda está em construção. No Brasil, assim como no Chocho, aqui no Japão, existem assim, organizações que trabalham com isso, né? Aqui no Japão, o Chocho foi o pioneiro dentro dessa área do desenvolvimento socioemocional, né, com as crianças brasileiras, e a gente tem tido ótimos resultados, vendo o desenvolvimento que as crianças estão tendo e como eles também estão se adaptando melhor à própria cultura japonesa e às suas experiências no Japão, né? Já tô sobre o projeto Chocho. Quem acompanhou o dia a dia desde o começo, pegou a rádio lá, a gente conversou, né? Isso. Eu lembro que essa palavra foi tão nova para mim que eu não conseguia nem pronunciar lá na hora. Eu fiquei um tempo travado ali, só que hoje já peguei bem a palavra, mas foi bem interessante. A gente está subindo de novo os podcasts no site novo, então da Patrícia ainda não está, mas logo já vai estar lá no ar, vocês podem ouvir de novo esse podcast, foi muito bom também, e foi antes de eu ter filho. Então, acho que eu nem lembro o que eu falei, mas eu preciso ouvir depois com o que a gente conversou, porque eu nem imaginava ser pai, então não sei se o pessoal de casa sabe, eu tenho 2 filhos, então hoje mudei bastante a parte de pensamento, hoje eu procuro aprender bastante, hoje também vai ser uma aula aqui para mim, não só para vocês aí em casa, mas você falou sobre a parte do desenvolvimento, né, que os Estados Unidos estão fazendo, no Japão também, e eu saiu uma pesquisa, não lembro se foi ano retrasado, ano passado, sobre a saúde mental das crianças, né, japonesas, sobre os pais, né,